fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Bom dia pessoal. Nós vamos falar hoje aqui sobre duas coisas que nos levam à salvação. Só mediante essas duas coisas vão, nos levar à salvação, que é a revolta. O que é a revolta? É o despertamento. Eu vou explicar para você aqui. E o testamento, porque a revolta, por você estar sido enganado por esse mundo, pelas situações, você saber que não é bem assim as coisas, que o mundo te enganou, você caiu no mundo já enganador. Então a revolta, ela vem pela compreensão das coisas, o entendimento das coisas, e a revolta vem por você compreender que há um testamento, tem um testamento deixado para você, e para que haja um testamento tem que haver alguém que morreu e deixou uma herança. Vou ler passagens na Bíblia, mas antes vou falar sobre aqui a revolta, indignação, o despertamento para a verdade ou realidade, pelo que se é o efeito com base nos direitos, pois houve compreensão da situação. Então a revolta era despertada porque você compreendeu. É como, por exemplo, antigamente havia os negros escravos. Eles eram escravizados, era isso. Quer dizer, quando despertou que eles eram eram pessoas que tinham o mesmo sangue, como diz aquele ditado, o mesmo sangue é verdadeiro, o que sai dele. E então ele é um ser humano que criou com a liberdade, ele foi criado livre. Se a pessoa vai trabalhar para outra, ela se torna por livre, espontânea vontade ali em trabalhar, em se submeter aquela pessoa à servidão, porque vem algo em troca, um valor aqui no outro, mas não, ele é massacrado. Agora, por exemplo, hoje, quando houve um entendimento, houve uma revolta dessas situações, houve luta, houve guerra para ver essa liberdade, E hoje se é lançado racismo em situação, todo o povo, todo o Brasil, todo o mundo se levanta contra essa pessoa, contra esse grupo de pessoas que quer impor de novo o racismo, lembrar daquele domínio que havia. É uma manifestação coletiva ou individual, uma ação para o bem ou para o mal, para com o que é certo e os outros para que o que é errado. No caso aqui nós vamos falar da revolta que desperta você entender o testamento. Tem o Velho Testamento da Palavra de Deus, o Testamento de Deus, o Testamento espiritual, a claridade, a realidade das coisas, o que aconteceu, os fatos, o que é direito seu e as suas heranças. Você tem que sair do lugar que você está, você abandonar, sacudir, se revoltar, que você entendeu, você se revolta e começa, toma posse, como está escrito. Não vos conformeis com este século, quer dizer, você se revoltar, não vos conformeis, sacudir a poeira da tua servidão, não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação de vossa mente, quer dizer, os direitos seus, renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, a realidade, a verdade, boa, agradável e vontade de Deus, o que de fato, de verdade, o que Deus te deu, o que as pessoas estão escondendo de você. Então o testamento é para mostrar, você que não lê a Bíblia, a verdade,
você tinha que se dedicar muito mais a ler a Bíblia, a se voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus, para você conhecer os seus direitos, seus deveres, acima de tudo. Você assumir os seus deveres para você ter esses direitos, o que é justo, o que foi dado para você, o que é de você de herança de verdade, o que Deus, um Deus todo-poderoso, dá. Ele não dá sofrimento, ele não dá doença. Olha em Gênesis 1, 2, você vai conhecer um pai, um paraíso. A terra foi amaldiçoada, o homem veio comer da fadiga, maldita é a terra por tua causa. Então quer dizer, não havia fadiga, não havia nada, havia a simplicidade, havia abundância de tudo, havia assim a pureza do ser humano, a mente de uma criança, né? Hoje, deixai vir as minhas criancinhas, pois dela é o reino de Deus, né? Então, você vê a pureza de uma criança, era a mente de Adão e Eva ali, na pureza, mas havia inteligência, sabedoria, adultos ali, mas a pureza, a mente, a inocência de uma criança, não havia a maldade, até o homem cobiçar e se entregou e colocou o mundo na mão do engano. Por isso que você tem que conhecer na revolta. A revolta é isso daí, você despertar para a realidade, para a verdade, quem você é, o que você possui, o que você tem direito, então a revolta é você acordar para a realidade. A revolta é você não aceitar mais essa imposição, você não aceitar mais o peso disso aí, do engano, da mentira, o que falaram para você, tanto religiosidade, ídolos, enganando você de todo jeito para que você não conheça a verdade, conheça os seus direitos. E tanto que em João diz ali 1,12, diz assim: aos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deu para entender? Então, a revolta, pois essa revolta é no caso aqui falaremos para o bem e para as coisas de Deus, para o despertamento contra o espírito do engano, pois essa revolta é pelos nossos direitos, pela verdade. Revolta quando acabamos de conhecer o testamento, nossos direitos e principalmente os nossos deveres para possuir isso. Quando compreendemos, aí vem a revolta, que é a indignação contra aquilo, e você é movido para atitudes que tem que tomar. O quanto você tem que ali passando a ter comunhão com Deus, passando a invocar Deus, e Deus agir por você, porque você se despertou. Deus quer pessoa revoltada, Deus quer pessoa despertada, Deus quer pessoas que entendam, Deus quer pessoas que compreendam, corra atrás, comece a viver a realidade que é Deus, o mundo espiritual. Quando compreendemos, aí vem a revolta e a indignação, uma ação para tomar posse daquilo que não é, que nos é por direito justo, herança deixada pelo testamento. É quando você se deixa dominar-se, e quando você se deixa dominar-se pelo engano, mentira, escravidão, pois te ensinaram a viver à base do sofrimento. Então quer dizer, quando você se revolta, você desperta, você compreende que você não tem que viver naquela vida, você não tem que viver naquele caminho. Então a clareza, o despertamento, a maravilha, você começa a viver, tomar posse a respeito de tudo, a sua vida com Deus, seus direitos sentimentais, seus direitos financeiros, prosperidade, seu direito em saúde, clamar, invocar e suplicar a Deus. O testamento, ato mediante o qual uma pessoa dispõe de seus bens no todo ou em parte, para depois de sua morte, documento comprovatório desse ato. Então, no caso de Deus, Deus
dá toda a herança, porque Ele tem muito poder, então Ele dá toda a condição que tem. Então vamos ler aqui no livro de Romanos 8, a partir, assim pois, 12, assim pois, irmãos, somos devedores não da carne, como constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, quer dizer, no engano, você está no engano, a revolta te leva a você entender isso daqui. Mas se o Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. A revolta te leva a entender isso, compreender. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, você acorda para isso. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deu para entender? Você não vive mais do que aqui, não recebesse o espírito de escravidão. É o que gera o quê? Gera o engano. Então a revolta, ela desperta a entender que ela não é mais escrava, como nós estávamos falando. Ela não está mais na escravidão, no poder dela. Então você tem que se revoltar e não aceitar. A revolta é procurar o entendimento, o que tem que ser feito, sacrificar, pedir, buscar e bater até você entender e tomar posse. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A revolta te faz isso daí. O Espírito Santo só vem atrás da pessoa que se revolta, a entender o testamento. Esse é o testamento. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E nós vamos ler aqui no livro de João 1, 29. No dia seguinte, viu João Batista, a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aí, a sua revolta é manifestada agora. Olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado daqueles que forem até Deus, daqueles que se revoltarem e forem até Jesus Cristo e conhecer o testamento, a herança. Então, para que houvesse o testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a nova aliança, a aliança de herança, de vida eterna, de morar para sempre, de ser herdeiro e co-herdeiro com Deus, das heranças, de tudo de Deus. Então é necessário, através dessa revolta, conhecer o testamento e você ver o que você tem que fazer, seus deveres. Jesus pelo mundo, não é o mundo todo de quem não está nem aí, de quem não quer saber, de quem despreza, quer viver no seu mundinho, quer desprezar a Deus, despreza a palavra de Deus, despreza a Bíblia, despreza orar, despreza se clamar, ser humilde, despreza a pessoa que quer ser orgulhosa. Então ela não vai tomar posse. O que me levou a vencer espiritualmente, a revolta me levou a conhecer, porque me revoltei quando me deu a entender que eu estava no engano de religião, engano disso, engano de uma falsa alegria, estava alegria do corpo, da vida, de tudo, mas se morresse ia para o inferno. Faz 32 anos me converti a Deus. Até os meus 22 anos vivi o mundo, via para a praia, prancha, isso, água, mar, risada, alegria, vício, dançar, música, vivendo tudo, dinheiro, tomando posse, carro, moto. Então, quer dizer, tudo isso, quase vivendo as tristezas, as angústias, vivendo tudo e não compreendendo nada. Mas a revolta, Deus dá um espírito de revolta para você entender que era para você ter morrido ali. E se você tivesse morrido tanto nas drogas, tivesse morrido no vício, morrido de acidente, doença, você teria ido para o inferno. Então, quando deu esse entendimento, me deu a revolta contra isso, a indignação, move a indignação contra aquela vida, contra aquele engano, contra o espírito enganador. É isso que o diabo não quer que você se revolte,
porque você não se fique indignado contra ele, que você não fique tranquilo, fique em estado passivo. Não corra atrás. Por que o mundo desse jeito? Se vamos morrer, tem que buscar um significado. A verdade, a gente tinha que se dedicar muito mais a ler a Bíblia do que estudo, ou isso, aquilo outro, faculdade, ou que fosse livros, matemática, estudos aqui nesse mundo, dedicação a qualquer outra coisa. A verdade, você tinha que pôr toda a sua força, toda o seu entendimento, a busca pela palavra de Deus, a compreender. E só a revolta que te leva a isso aí, o despertamento para você vencer. Então, você tem que entender o testamento, o que você recebeu. O testamento é sua herança, para você tomar posse agora, enquanto você está aqui, e você morrer, você, pelo entendimento do testamento, você viver o poder, a herança que Deus te deu. Após a morte, a felicidade de quem se revoltou, entendeu, se revoltou contra o engano, a mentira, a maior alegria dela é a morte. A morte, a verdade, é o passaporte da alegria para ela. A morte, para quem se revoltou e despertou contra o engano, a escravidão, e saiu dela, a morte é a maior alegria. A morte, para ela, é a felicidade. Vou morar e tomar posse, como está escrito na palavra de Deus. O testamento dá esse direito, vai dizendo. Se você não lê o testamento, então o que você tem que fazer para você ter esse testamento? Se você está vivendo no mundo errado, na atitude errada, você tem um caráter errado, uma personalidade, uma mente, uma visão, umas atitudes pervertidas, na sua boca só sai o que não presta, só sai maldição, palavrão, os seus ouvidos só procuram música de sensualidade, de perversão, música perturbada, tanto que os seus ouvidos só tem que entrar os louvores, entrar na sua mente. Para quê? Para você produzir isso, né? Para que você dá alguma coisa de Deus, adoração, louvor, você ter uma mente sadia, você tem que entrar o que é sadio, pelo seu ouvido, pelo seu ser. Isso depende de você, depende da sua atitude, do seu livre arbítrio que Deus te deu. Então a sua decisão vai fazer você tomar posse dessa herança enquanto estiver aqui na terra e eternamente. Ou pelo seu livre-arbítrio vai entrar tudo que te condena, o enganador, e você não se importou em entender. Você já ouviu, você sempre ouviu, ou você não se interessa. Você não se interessa em buscar, você não interessa, e até você despreza, você até xinga quando ouve uma mensagem, né? Como muitas pessoas eu já ouvi xingando, falando mal das coisas de Deus, e aqueles que praticam a vida errada, o caminho errado. Por quê? Porque os desejos deles são contrários às coisas. Então eles têm que odiar a Bíblia, odiar e caluniar a respeito daquilo ali. Então você que quer entender mais isso aí, quer entender a sua herança, você quer se revoltar, então eu vou orar junto com você aqui agora, determinando, assim como veio para mim essa revolta, e eu saí da escravidão, assim como os escravos negros saíram, quando vieram entender, vieram a revolta, e hoje eles são livres, assim também é o Espírito de Deus que vem derramar sobre a pessoa para ser livre. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o poder do Senhor está pronto, meu Deus. O poder que vem, os teus anjos vêm pela revolta, vem pela não aceitação, pois a revolta é a indignação, que ela ter vivido enganada, assim como o Senhor veio sobre mim, e eu indignado, meu Pai, contra o espírito do engano, envia príncipe, envia Miguel o arcanjo, envia, meu Deus, o príncipe, envia teus exércitos em favor, meu Pai, da vida dessa pessoa, em favor do entendimento dela. Seja amarrado agora todos os espíritos do engano, todos os espíritos da mentira, todos os espíritos que fazia para ter o direito de fazer ela sofrer nas doenças, sofrer na perturbação, sofrer nos danos, sofrer no medo, no pavor, meu Deus, da morte, sofrer, meu Deus, por causa de doença, por causa de pandemia, por causa de situações, por causa, meu Pai, de problemas
financeiros, meu Senhor, e está nas tuas mãos, pois eu repreendo esse principado. Escuta aqui, espírito imundo, você sabe que os anjos de Deus estão aí te amarrando, te acorrentando, o maior ao menor, sejam arrancados. Saia desta mente, saia desta casa, saia desta família, saia desse corpo. Você vai levar tudo, você vai levar o teu engano, a tua mentira, você vai levar os teus ídolos, você vai levar a tua mentira, falta de compreensão, você que não deixava entender, você perturbava de dia e de noite, você fazia ela viver dominada com o mundo errado, fazendo servir a terreiros, fazer trabalhos, viver na religiosidade, no engano, tudo que entrava pelo ouvido dela, pelas músicas, ela desejo, você sabe que ela vivendo isso, ela iria para o inferno. Então seja repreendido, solta os caminhos, solta pelo espírito de revolta. Os anjos de Deus peleja, os anjos de Deus que estão aí te arranca pelo Deus onipotente, pelo Deus onisciente, onipresente. Te arranca agora, te arranca, você não tem poder mais na mente dela, pois ela te expulsa, pois ela te ordena que saia agora, e eu junto com ela, eu determino, desligado as suas obras aqui na terra, desligado no céu, nesse ar, pela vida dela, saindo do corpo, do coração, do ser, do sangue, dos ossos, da mente, do intelecto, do subconsciente dela, você larga agora, e ela passa a ser livre agora. Saia com sua prisão, em nome de Jesus Cristo. Deus, entra agora, meu Deus, com sua presença, com o espírito de herança, com o entendimento do testamento, com, meu Pai, o poder do testamento, das suas palavras, que ela venha, sei, meu Pai, alegria entra no lugar agora, alegria, meu Pai, do entendimento, quando ela pensar na morte, meu Deus, ela sinta alegria, porque entrou o espírito do arrependimento, entrou, meu Senhor, o entendimento dos deveres, da atitude dela, que ela tem que ir na sua direção, está aos teus pés, meu Pai. Então aceita esse arrependimento, essas palavras, o clamor dela, e abençoa ela com abundância dentro do Senhor, abençoa ela com o teu reino, abençoa com o entendimento, abençoa com a compreensão, com essa revolta, com esse espírito de revolta, ela cresça, meu Deus, e meu Deus, desde já ela passa a ser salva